que o Supremo Tribunal Federal recentemente concedeu, né, um habeas corpus coletivo a gestantes e mães de filhos com até 12 anos presas preventivamente, né? Vamos acompanhar a deputada Keiko Ota. Sim, deputada. Compete a esta relatora de plenário pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito das proposições subexamine. A teor dos artigos 22 e do 53 do regime interno da Câmara dos Deputados. Acerca da matéria objeto das proposições legislativas, salutar a discussão do assunto no bojo da campanha mundial, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No Brasil, considerado o período entre os dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, tem por objetivo discutir temas ligados à violência contra meninas e mulheres, bem como conscientizar a comunidade nacional e internacional acerca das violações aos direitos das mulheres sob diversas perspectivas. Desta forma, discutir a situação de mães encarceradas e seus filhos em medida que se impõe. As peças legislativas atendem os preceitos constitucionais concernente à competência legislativa da União. As atribuições do Congresso Nacional é a legitimização de iniciativa parlamentar, nos exatos termos dos artigos 22 e 61, todos da Constituição da República, além de satisfeito o requisito da constitucionalidade formal. Também não há ofensa a nenhum preceito da Carta de 1988, atendendo-se, assim, ao requisito da constitucionalidade material. Outro, sim, não que diz respeito à juridicidade dos projetos de lei, constatamos a harmonia dos textos com o sistema jurídico brasileiro. No que tange à técnica legislativa, destaca-se que as proposições se encontram em harmonia com os postulados plasmados na Lei Complementar número 95 de 1998. Adentrando na análise do mérito das proposições, saliento desde já que são oportunas e convenientes, tendo em vista a grave situação de mulheres privadas de sua liberdade e que estejam gestantes ou puérperas, sejam mães ou responsáveis por pessoas com deficiência. Veja-se que, segundo o levantamento de informações penitenciárias de responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, entre 2000 e 2016, o total de mulheres encarceradas no Brasil passou de 5.601 para 44.721. Com isso, a presença das mulheres no sistema carcerário brasileiro saltou de 3,2% para 6,8% no período, ou seja, houve um aumento de 698%. Trata-se da quarta maior população carcerária do mundo. O Infopem também aponta que 74% das mulheres encarceradas têm ao menos um filho. Como expõe o memorial de fevereiro deste ano, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto Terra trabalha a cidadania e a pastoral carcerária. Em muitos casos, não havendo nenhum familiar para assumir essa enorme responsabilidade, os filhos das presas são encaminhados para abrigos públicos. Mais grave ainda são os casos de destituição do poder familiar em razão da prisão
algo que é juridicamente irregular, sendo previsto apenas a determinação de suspensão em eventual condenação transitada em julgado, sendo recorrente o relato de mães que perderam os filhos em processos ilegais de adoção. Fora disso, teratologia, em boa parte dos casos, a separação dos filhos impõe a sobrecarga de trabalho e outras mulheres, como avós e tias, fato que deve ser levado em consideração na interpretação do marco legal da primeira infância, como será adiante detalhado. Segundo dados estatísticos de 2016 do relatório Mães em Cárcere da Defensoria Pública de São Paulo, são os avós maternas as principais responsáveis pelos cuidados de filhos durante o período de da mulher, agravando a situação de pobreza com aumento de despesas sem incremento de renda, o que acontece 43,6% dos casos. Esta é uma das hipóteses nas quais a prisão domiciliar, em substituição à custódia prisional processual, traz imediatamente benefício concreto para outras mulheres, além das carceradas, pois, ao mesmo, permite, no âmbito doméstico, divisão das tarefas de casa e auxílios nos cuidados dos filhos por partes da denúncia. Sobre tal prisão domiciliar, o artigo 318 do Código de Processo Penal aduz o seguinte: artigo 318, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pelo domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. O PL em exame acresce o Código de Processo Penal o artigo 318-A, o qual determina a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar às mulheres que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, bem como não tenham praticado o delito contra o seu filho ou dependente. Este posicionamento é correto, pois, em atenção à Lei 13.257 de 2016, Marco Legal da Primeira Infância, e Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente, por serem indivíduos em desenvolvimento, devem ser protegidos de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a edificação de seus valores. A proposição principal expressa posicionamento majoritário do Supremo Tribunal expresso no HC 143.641, julgados em fevereiro deste ano. Determinar substituição da prisão preventiva pelo domiciliar, sem prejuízo da aplicação incominante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puerperas ou mulheres de crianças deficientes, nos termos do artigo 2º do ECA e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Lei 13.146/2015, relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condições executadas ao caso de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra os seus descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegriram o benefício. Assim, o projeto Lei 10.200
69 de 2018 tem grande relevância social e merece aprovação, de forma a ir para a sanção e impactar diretamente na vida dos familiares de milhares de mulheres que se encontram nessa situação. Vale destacar que o texto apresenta que as medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do Código de Processo Penal, podem ser aplicadas pelo juiz do caso cumulativamente com a prisão domiciliar. Também consta a inclusão de iniciativa nova no artigo 74 da Lei de Execução Penal, cujo acompanhamento é atribuição do órgão competente, tendo apenas um detalhamento maior. No tocante, no artigo 3º do projeto de lei principal, salutares as mudanças feitas no artigo 72 da Lei de Execuções Penais, pois a inovação legislativa permite o acompanhamento, o monitoramento e avaliação da progressão especial oriunda da mudança no artigo 112 da mesma lei, que aprimora a execução da pena de mulheres grávidas, ou sejam mães ou responsáveis por pessoas com deficiência, exigindo-se, dentre outros importantes requisitos, o cumprimento de Você que está acompanhando a gente pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, deputada Keiko Otto, PSB do Estado de São Paulo, apresenta agora o voto dela em relação ao projeto de lei 102/69 ou 10.269 de 2018, estabelece a substituição da pena, aliás, da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. E da pessoa que depende dela. Apesar de ser de alta relevância social, o tema tratado no apensado, ela foi apresentado antes do recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Assim, consideramos que o melhor atendimento da situação atual da apenada está proposto no projeto principal, nos termos do texto do Senado Federal, razão pela qual opinamos pela sua rejeição. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 10.269/2018 e rejeição do projeto-lei número 7.037 de 2017. Quanto ao mérito, nas comissões da Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Defesa dos Direitos da Mulher e pela constitucionalidade e juridicidade e pela técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 10.269 de 2018. Quanto à competência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Passa-se a discussão. Deputado Edmilson Rodrigues.